Glória a Deus, irmãos. Quem está feliz? Dá um glória a Deus. Amém. Que alegria estar na casa do Senhor, né? Quando eu cheguei aqui, a irmã chegou e falou, nossa, que alegria de estar aqui na casa do Senhor, né? É tão bom estar nesse ambiente com os irmãos, se sentir em casa, ver cada um de vocês juntos, dispostos, com fome do Senhor. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui hoje em plena segunda-feira, estão aqui porque estão sedentos por mais do Senhor. Querem estar mais pertinho do Senhor, estar mais pertinho do coração dEle, entender o que Ele tem para mim hoje, amanhã, meus próximos dias, viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Queria que você fechasse seus olhos por alguns minutos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por esse privilégio tão lindo que é estar aqui na sua casa. Deus, como é bom vir aqui, entoar louvores ao seu nome, saber que ao redor do mundo, milhares e milhares e milhares de pessoas estão fazendo a mesma coisa, alguns em circunstâncias adversas. Deus, nós sabemos, ó Deus, que no mundo, Pai, existem irmãos que sofrem perseguições, outros irmãos que passam tão mais necessidades que alguns de nós aqui, Pai, mas que eles perseveram te buscando, te louvando, confiando naquilo que o Senhor planejou e preparou para cada um de nós, que é a nossa pátria celestial. Deus, nós nos unimos agora, pedimos que os céus se unam agora com a terra. Pai, nós abrimos os nossos corações e pedimos, Deus, tenha permissão, nós te damos a permissão, entre em nosso coração, limpa os nossos corações, abre a nossa mente para entender a sua palavra, abre a nossa mente para capturar, para absorver aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós nessa noite. Nós nos rendemos ao Senhor, nós pedimos perdão se por algum motivo entristecemos o seu coração e dizemos, Senhor, nós queremos mais do Senhor. Nós queremos entender mais dos teus propósitos, dos teus planos para cada um de nós e simplesmente obedecer, ser guiados pelo Senhor. Hoje, todos os dias das nossas vidas aqui nessa terra. Pai, nós consagramos esse momento ao Senhor. Pai, eu sou apenas uma mensageira aqui, Deus. Eu peço que o Senhor fale, que o Senhor carregue cada palavra que nós lermos aqui, a sua palavra que é viva e eficaz. Carregue para cada coração, levando aquilo que cada um veio buscar aqui nesta noite, para a glória e honra somente do seu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu não sei como você se relaciona com Deus. Eu não sei como você enxerga Deus. Muitas vezes no decorrer da nossa vida cristã, eu cresci na igreja, então eu tive a percepção de Deus de várias formas. Então, por um tempo me apresentaram um Deus bravo, né? Que tá, e não sei o quê, e, sabe, tipo, mata todo mundo e tal, e não sei o quê. E tipo assim, eu tinha um temor muito grande, não de respeito, mas de medo. Então isso por algum tempo me causava um certo medo dentro de mim. Com o tempo eu fui vendo que Deus, Ele é justo, Ele é justiça, Ele é fogo consumidor mesmo, mas que Ele é nosso Pai, que Ele é amoroso, que Ele corrige a quem ama. E aí o Senhor foi se revelando em mim através da Trindade, para mim através da Trindade, através do Espírito Santo, através de Jesus. E então eu comecei a me relacionar com o Senhor de forma diferente, entendendo quem Ele é e entendendo quem Ele me fez para ser nele. Então, eu não sei a forma como você hoje enxerga Deus, mas eu quero te dizer, Ele é o seu Pai. E Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai que zela, que cuida, que orienta, que corrige. Mas por que corrige? Porque ama. Pedro, quando escreveu essa carta à igreja, a igreja estava passando por um tempo de perseguição. E acaba que, às vezes, as perseguições, elas nos causam algum esfriamento. Se nós não estivermos ali com o nosso coração firmado no Senhor.
colocando as nossas vidas diante de Deus como oferta e pedindo a Ele para que nos fortaleça, para que nos aumente a nossa fé. Pode ser, em determinados momentos, as circunstâncias nos impeçam de que o propósito que Deus tem para nós se cumpra na nossa vida. E aí a gente se esfria. E a chama que era para permanecer viva no nosso coração, por algum momento pode se apagar. Isso pode acontecer conosco também. Às vezes nós estamos vindo à casa do Senhor, mas o nosso coração está com a chama acesa. Às vezes o nosso coração está clamando por Deus, mas a gente espera que algo aconteça aqui somente. E quando a gente volta para a nossa casa, a gente se esquece de relacionar com esse Pai. E esse distanciamento, esse esfriamento, vai causando em nós a abertura, a brecha, para que o mundo encontre espaço. Infelizmente. E aí, em determinados momentos, nós podemos nos ver afastados mesmos do Senhor, mesmo estando dentro da casa do Senhor. Com alguns desses irmãos, quando Pedro vem advertir, eu acredito que era mais ou menos isso. Por causa das perseguições, estava havendo um esfriamento, e por causa desse esfriamento, havia consequências desse esfriamento. E o distanciamento de Deus. Vamos ler o versículo 1. Pedro diz assim: portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Essa carta, irmãos, é para nós, igreja. Era para a igreja e é para nós. Então, quer dizer que estava havendo o quê? O contrário. O que Deus tinha de propósito para a igreja. O chamado da igreja para a terra. Se ele está falando abandone tudo o que é mal, é porque havia muita maledicência. Em outras versões falam a respeito disso, de maledicência. Então, prestem bem atenção no que nós estamos lendo, porque isso não é para ímpio, isso é uma carta para nós, igreja. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Está fazendo referência ao Salmo 34. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Meu Deus! Uau! A palavra de Deus é viva. Meu coração, eu fico emocionada, porque muitas vezes a gente se perde no caminho por falta de pegar a palavra do Senhor e dedicar um tempo. E lendo essa palavra hoje,
eu quero conversar com os irmãos sobre 4 pontos. Até conversei com o Caio quando ele falou, Caio do céu, pensa num dia corrido. Pensa num dia, irmãos. Mas enquanto eu fui lendo aqui, o Senhor já foi revelando algumas coisas que trouxe ao meu coração. E eu tenho certeza que vai falar ao seu coração também. E desses 4 pontos, eu quero começar com essa primeira palavra que ele fala, que abandonem. Abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. O evangelho é um evangelho de graça, é um evangelho de favor, é um evangelho de misericórdia, é um evangelho de salvação, mas é um evangelho de arrependimento. É necessário que haja arrependimento, é necessário que haja renúncia. A vida de um cristão, ela não pode ser pautada pelos costumes do mundo. Aqui nessa carta de Pedro, Pedro vai nos mostrar que Deus, ele nos tira de uma situação de estranhos e nos leva para uma situação de filhos. Ele nos tira de uma situação de escravos para levar para uma situação de libertos. Ele livra numa situação de mortos para uma situação de vida e vida abundante. Só que não há como desfrutar dessa vida aqui na terra e alcançar essa salvação que foi conquistada por nós, já é nossa, se nós não abandonarmos aquilo que traz separação entre nós e Deus, que é o pecado. O pecado significa transgressão da lei, separação. Quando nós nos habituamos com o pecado, quando nós aceitamos esse estado de morte na nossa vida, tudo que era contra a palavra de Deus torna-se, então, em um determinado momento, aceitável. Quanto mais longe da luz, mais perto da escuridão. Quanto mais próximo da escuridão, mais eu me entrego àquilo que a carne deseja. Porque se não há luz para iluminar a escuridão, não há temor, não há reverência, não há arrependimento. E quando Pedro vem falar sobre abandonar a mentira, abandonar a maledicência, com certeza quando falar a respeito de maledicência, é falar mal dos outros, ter conversas torpes. É muito triste chegar em roda de irmãos e ver conversas que não são de um cristão. É muito triste quando você vê uma pessoa tratando com a outra pessoa que não seria a forma que Jesus trataria aquela pessoa. Quando você olha para uma pessoa e você a julga sem ao menos conhecer a história dela. Quando você olha para uma pessoa e por alguma coisa que na verdade está dentro de você, você mede aquela pessoa, sendo que não é a verdade da situação. Muitas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia. A gente se envolve com conversa que não se deve envolver, com fofocas, mentiras, julgamentos. Abrimos porta para promover a inveja, cobiça, tanta maldade, que são para nós, não, errado é roubar, matar, pecado é roubar, matar. Mentir, pequeno. É claro que existe a questão da proporção, pecado é pecado em toda ocasião. Mas, irmãos, separa de Deus da mesma forma. É algo que não convém. Então, se não convém, te separa. Para que nós vamos insistir em pegar para nós pecadinhos domésticos, em nos apegar em coisas que, na verdade, nos afastam do Senhor? Quando Pedro diz para nós abandonarmos, é deixar de lado. Então, se eu antes mentia, se antes eu falava mal do meu irmão, se antes eu invejava, se antes eu julgava, a partir de agora eu tive um encontro com Deus, então eu não mais faço isso. Eu converto, eu tenho uma conversão. A partir daquele momento eu sou imitador de Cristo, então eu me espelho nele para tratar o outro, eu me espelho nele para servir alguém, eu me espelho nele. Não dá, é um contraste. Permanecer com conversas, com um linguajar que não convém, piadinhas que não convém. Mas eu sou responsável pelo aquilo que eu falo, pelo que entende, eles que são responsáveis. Não, nós somos responsáveis pelo que nós falamos. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E nós, como representantes, nós somos estrangeiros aqui nessa terra.
Existe uma pátria celestial, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. O céu existe uma cultura. Existe uma cultura do céu. Existe um linguajar do céu. Existe um vocabulário do céu. A partir do momento que eu não me encaixo nisso, que meu vocabulário não se encaixa nisso, que as coisas, a forma como eu ajo não se encaixa nisso, eu não estou seguindo a conduta do lugar de onde eu vim. Então é necessário um ajuste, é necessário que haja uma percepção, um entendimento de quem eu realmente sou. Existe aí, eu estou perdido, porque o meu linguajar não fala de Jesus. A minha atitude não fala de Jesus. A forma como eu trato a minha família não representa Jesus. Então, de que reino que você está representando? Você é cidadão de onde? Sabendo que nós somos estrangeiros nessa terra. Ah, mas a carne, nós somos carne, Carla, nós somos humanos. Mas habita em nós o Espírito do vivo Deus, que nos capacita e já nos libertou de todo pecado. O pecado, ele não tem domínio mais sobre as nossas vidas. Se nós acreditarmos na palavra do Senhor, se nós tão somente acreditarmos que nós somos livres do pecado, nós seguiremos o caminho da verdade, não estaremos presos a nenhuma desculpa. A segunda coisa que me chama a atenção, aqui no versículo 2, Pedro fala, sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual. Desejando o puro leite espiritual, tudo que um bebê precisa. As mães estão aqui. É o leite materno, não é? É o que sustenta, é o que traz vida. O contato com a mãe, o leite materno. Para nós, quando Pedro diz aqui ser com criança, é na pureza e no desejo do leite. A criança chora porque ela quer mamar. Ela sente fome e ela quer o leite da mãe. É lá que ela recebe o sustento dela. Assim devemos ser nós. Como a criança deseja o leite materno, nós temos que desejar a palavra do Senhor, que é o nosso alimento, que é o que nos nutre, que é o que nos fortalece, porque há tantos e tantos irmãos que muitas vezes estão esfriando, que muitas vezes estão se perdendo no meio do caminho, que deixam de congregar porque não estão nutridos. Não conseguem não conseguem desejar. E eu não te julgo por isso, mas eu te convido, vem para cá, porque juntos nós podemos nos mobilizar, juntos na adoração corporativa nós damos força e apoio um para o outro. Muitas vezes é difícil mesmo em casa, sozinho. Nós sabemos que é um momento delicado. Há muitos irmãos que fazem parte do grupo de risco, mas há muitos irmãos que não fazem parte do grupo de risco, que infelizmente não estão vindo à casa do Senhor. Assim como nós precisamos de vocês, vocês precisam de nós somos um corpo, nós precisamos estar unidos. Várias chaminhas unidas viram fogaréu. Juntos nós nos fortalecemos. E é a palavra do Senhor que é esse alimento. Então, não deixe, irmãos, de ter o seu devocional. Não deixe, e peça para o Senhor, Senhor, eu não estou tendo vontade de ler a palavra. Seja sincero com o Senhor. Eu prefiro ir para o Instagram, Deus. Eu prefiro lá ficar vendo foto o dia inteiro de gente que eu nem conheço, do que pegar a Bíblia e ler. Seja sincero com o Senhor. Mas Deus, tira isso de mim. Isso me escraviza. Isso está tirando o meu tempo. Me ensina, coloque em mim o querer efetuar do Senhor, coloque dentro de mim o desejo de me alimentar da sua palavra. Isso pode ser foco e alvo da nossa oração, irmãos. Muitas vezes nós simplesmente dobramos o nosso joelho para pedir algo, uma promoção de emprego, um relacionamento, por um casamento, pela libertação de alguém. Isso não é errado. Mas nós simplesmente nos distanciamos do Senhor e não pedimos para Ele, por exemplo, aumentar a nossa fé. Os próprios discípulos pediram para Jesus, estando com Jesus, Mestre, aumente a nossa fé. Então, orações que são intencionais para crescer. Aqui, mais adiante, fala que esse leite espiritual é para crescer e ser salvo. Crescer e ser salvo. Existe uma caminhada aqui nessa terra. O terceiro ponto que eu quero conversar com os irmãos, está no versículo 4, diz assim, cheguem perto dele. Nós começamos falando a respeito do distanciamento, do esfriamento.
de como isso nos faz esmorecer, retroceder, parar. Quando nós estamos perto do Senhor, há alegria, há abundância de paz, há esperança, há renovo. Nele nós encontramos tudo isso, simplesmente se nós achegarmos a Ele, que é soberano, que é o Criador de todas as coisas, que é o Deus que tudo fez, que fez o nosso corpo. Irmãos, já parou para pensar no funcionamento do nosso corpo? Que coisa incrível. Estava conversando com o Luiz numa das nossas viagens e o Luiz começou a falar que ele está desenvolvendo uma prótese num projeto dele e ele me explicando a respeito de... A gente pensa que esse movimento é tão simples fazer isso, né? Dobrar o joelho assim, tal. O dedinho, esse movimento para nós é tão natural, tão simples. Mas reproduzir isso, irmãos, é uma loucura. Então, o nosso Deus, por que eu estou falando isso? Porque o nosso Deus é um Deus tão perfeito, tão incrível, poderoso. E Ele deseja, sabe o que a palavra de Deus diz? Jesus diz, vinde a mim. Ele nos convida. Quando Pedro diz, cheguem perto dEle, eu lembro das palavras de Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Muitas vezes você chegou aqui sobrecarregado, pesado, um dia difícil. Às vezes pensando no que vai ser amanhã, tanta coisa para resolver amanhã, tanta coisa para resolver, o ano já está acabando. O convite do Senhor é vinde a mim. Se achegue a mim. Eu comecei falando essa palavra que Deus ele é um bom pai. O pai ele não deixa o seu filho passar por necessidade, não. Mas se nós não recorrermos a Ele quando nós precisamos, se nós não revelarmos a Ele, por mais que Ele já sabe todas as coisas, mas Ele espera um relacionamento de filho e pai. Chegue perto do Senhor. Vá para casa hoje, ansiando por momentos com o Senhor. Muitas vezes as tarefas do dia a dia consomem o tempo. Mesmo, mas sabe o que acontece? Você pode começar a praticar a presença do Senhor em tudo que você for fazer. Seja lavando uma louça, está lá glorificando o Senhor. Oh, Jesus, obrigado por essa louça que eu tenho na minha casa. Está suja porque eu comi muito hoje, minha família não faltou nada para ela, eu te louvo. Seja grato pela sua casa, seja grato pela sua família. Isso traga a existência, sabe, a manifestação do Senhor. O Senhor está todo o tempo falando com a gente, seja nos passarinhos das árvores cantando, seja as plantas que brotam, os frutos que nascem. Tudo o Senhor está falando conosco. Basta a gente querer estar perto dEle para enxergar tudo isso. Isso está disponível a nós, apenas chegue perto. A quarta e a última coisa, já estou caminhando para encerrar, é aqui o versículo 9. Na verdade, é o versículo 10. Ele fala assim, mas agora são o seu povo. E vai falar da nossa identidade, no versículo 9. Quem nós somos? Raça escolhida, sacerdotes do rei, nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Se nós entendermos que nós somos escolhidos pelo Senhor para manifestar, para ser mensageiro dEle aqui, nós somos mensageiros de um rei. Nós estamos aqui representando um reino. Então, tudo isso, esse entendimento da identidade de quem nós somos, vai pautar o nosso falar, vai pautar o nosso agir, vai pautar a forma como nós negociamos, vai pautar a forma como nós nos relacionamos com Deus e com as pessoas. Se nós apenas entendermos quem nós somos no Senhor, isso é uma chave. Se eu entendo que essa característica que há em mim, que esse hábito insiste em ser algo rotineiro e constante, e eu entendo que isso não faz parte do caráter de Deus, eu me posiciono, eu abandono, eu me achego perto do Senhor, eu me alimento da palavra de Deus, e aí então eu faço o quê? Manifesto o reino dos céus, onde nós estamos, onde eu estou. A terra, ela precisa, ela aguarda, ela clama pela manifestação dos filhos. Nós como luz, nós como sal da terra, nós como filhos, nós temos direitos, mas nós temos deveres, nós temos responsabilidades.
Nós temos sim um sentimento de gratidão pela bondade de Deus, pela bondade infinita de ter nos resgatado, de ter nos libertado, de ter nos colocado lá junto com Ele nas regiões celestiais. Mas nós temos a responsabilidade de ir e fazer discípulos. Assim como Ele nos conquistou, nós temos a responsabilidade de promover a paz, a vida, a salvação por onde nós passarmos. Então eu gostaria de finalizar a palavra deixando essa mensagem para vocês, irmãos. Esses 4 tópicos. Abandone aquilo que ainda te separa do Senhor. Abandone aquilo que ainda é um hábito que foi construído. De murmurar, de reclamar, de mentir, de falar mal, de fofocar. Abandone. Seja como uma criança, peça ao Senhor um coração puro. Peça ao Senhor o entendimento. Se achegue ao Senhor para entender a palavra. Para entender o propósito da sua vida. Muitas vezes a gente anda vagueando por essa terra porque simplesmente nós não paramos para ler a nossa história que está escrita aqui nessa palavra. Então chegue ao Senhor e entenda quem você é no Senhor. E multiplique isso em semente sendo lançada no coração das pessoas que estão próximas de vocês. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos, porque a sua palavra é doce, porque a sua palavra é rica, porque o Senhor se manifesta com tanto amor e bondade, nos corrigindo, nos alertando, nos orientando nos seus caminhos. Deus, nós queremos ir para as nossas casas, para os nossos trabalhos, para o trânsito, onde o Senhor tem nos inserido, com o nosso coração cheio de amor e temor, revelando a sua palavra, revelando quem o Senhor é em tudo que nós fazemos, ao sentar numa mesa para almoçar, Senhor, ao conversar com os irmãos, ao receber alguém em casa, ao ir na farmácia, no supermercado. Pai, nós queremos nos abandonar e nos distanciar de tudo que aquilo ainda nos afasta do Senhor. Deus, traga a memória de cada um dos meus irmãos agora. Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mostra a cada um de nós as velhas práticas que precisam ser abandonadas, para que cada um de nós possamos seguir o caminho da salvação nessa terra. E não somente crescer em graça e conhecimento, mas de arrebanhar o máximo de pessoas, para que um dia, quando o Senhor voltar para nos buscar, as nossas mãos não possam estar vazias, mas apresentando obras, apresentando fé, apresentando frutos de vida, frutos que permanecem, frutos que serão entregues diante do Senhor para a eternidade, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus.